Na pergunta de número 3, diz assim: porém, como se deu a continuação de seu reinado? A pena esperada, na página 93 do livro Profetas e Reis, comenta isso, como que foi a continuação do reinado de Roboão. Na continuação deste curso estaria a oportunidade de Roboão redimir em grande medida os erros do passado e restaurar a confiança em sua capacidade de governar com discrição. Mas a pena da inspiração traçou o triste registro do sucessor de Salomão, como alguém que falhou em exercer uma forte influência para a lealdade a Jeová. Por natureza obstinado, confiante em si, voluntarioso e inclinado à idolatria, tivesse ele, não obstante, colocando sua confiança inteiramente em Deus, e teria desenvolvido fortaleza de caráter, firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas, com o passar do tempo, o rei pôs a sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que havia construído. Pouco a pouco ele deu curso a herdadas fraquezas, até que pôs sua inteira influência ao lado da idolatria. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Está lá registrado em 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 1. Um relato, infelizmente, sobre o rei. Durante aí 3 anos ele tinha se estabelecido, tinha colocado Deus em primeiro lugar, para seguir os propósitos de Deus, mas quando ele conquistou, fez as suas fortalezas, conquistou um nome, então ele parou de olhar para Jeová e começou a olhar para si mesmo. Aí veio a queda, começou a abandonar o Senhor, a introduzir a idolatria, e colheu os seus maus frutos, Não teve uma boa trajetória, infelizmente, devido a essa continuação do seu reinado, essa inclinação para deixar a lei do Senhor. Que importante lição nos é ilustrada nessa história? É a 4ª questão. Diz aqui que é na página 94. Quão tristes, quão profundamente significativas palavras, e com ele todo Israel. O povo ao qual Deus havia escolhido para ser como uma luz para todas as nações, ao redor estava se desviando de sua fonte de força e procurando tornar-se como as nações. Como foi com Salomão, assim foi com Roboão. A influência do seu mau exemplo levou muitos a se extraviarem. E como acontece com eles, assim sucedeu em maior ou menor grau. Cada um que se entrega à prática do mal. A influência do erro praticado não se confina ao que pratica. Ninguém vive para si. Ninguém perece sozinho na sua iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros, ou uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós conduzimos outros ou para cima, para a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos os ou pomos em atividades faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos do seu pecado. Então, isso é uma importante lição, porque quando o rei ali se desviou, conforme está escrito, e com ele todo Israel, porque ele deveria dar o exemplo, como ali a autoridade naquele reino, abaixo de Deus, só que nós vemos que não, que infelizmente ele deu um mau exemplo e levou muitos a fazerem a mesma coisa. E aqui essa ilustração serve para nós, que nós também temos o nosso campo de influência, sobre as pessoas, sobre nossos familiares, amigos,
né, os irmãos da igreja, todos aqueles que nós estamos ao nosso derredor. Nós podemos ajudar ou podemos também atrapalhar, né, na salvação das pessoas. Então, é uma ilustração que deve sempre estar guardada, né? Sempre devemos estar meditando para não fazermos este mesmo erro. A quinta, ficou sem punição a apostasia diante do sofrimento, o que fez o povo. Nós iremos ler aqui na página 94 e 95 de Profetas e Reis, mas já sabemos, nós que estudamos a palavra de Deus, aquele que estuda sabe, né, isso é Deus deixou isso, né, avisado, olha, se vocês andarem comigo, estarão na bênção, não terão enfermidades, né, serão prósperos, né, tanto espiritualmente como materialmente. Mas se abandonasse o Senhor, iriam colher seus maus frutos. Deus não permitiu que a apostasia do rei de Judá ficasse sem punição. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei de Judá, que Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1000 carros e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então nós vemos aqui nesse primeiro parágrafo do que adiantou, né, o rei fortalecer, criar resistência às fortalezas, né, quando se afastou de Deus, o inimigo veio e tomou. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque. E disseram-lhe, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei na mão de Sisaque. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 2, do versículo 2 a 5. O povo não tinha, todavia, ido a tal ponto na apostasia que desprezasse os juízos de Deus. Nas perdas sofridas pela invasão de Sisaque, eles reconheceram a mão de Deus e por algum tempo se humilharam. O Senhor é justo, reconheceram. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes e breve lhe darei lugar de escaparem, para que meu furor se não derrame sobre Jerusalém. Por mão de Sisaque, porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, o rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e levou tudo também. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para não destruir-se de tudo, porque ainda Judá havia boas coisas, né? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 12, do versículo 6 a 12. Então nós vemos aqui que, infelizmente, através da transgressão, do afastamento, né, houve a punição. Não que Deus, de maneira nenhuma, quisesse punir o seu povo, né, mas Deus é um Deus de justiça. Né? Nós vemos aqui a expressão que o povo se afastou de Deus. Né? Se tivesse ficado ao lado do Senhor, né, a proteção sempre estaria com Israel. Mas, infelizmente, né, o rei deixou, Israel seguiu, mas ainda pela misericórdia, né, ainda havia coisas boas, né, poderíamos dizer um remanescente fiel ali, e por isso foi poupado, né? Mas mesmo assim sofreram as consequências.